Boa tarde! Tô aqui rapidinho para compartilhar com vocês algo. Ontem quem acompanhou os stories aqui viu que eu estava assistindo o filme do Rei Leão. Bom, eu quero... Fala. O Simba é Jesus, que o Ascar é o demônio. É. Pronto? Posso falar agora? Então tá bom, vamos lá. Foi bem legal, eu vou compartilhar com vocês aqui mais ou menos isso aí que o Arthur já começou a falar aqui pra vocês, né, Arthur? Mais ou menos? Isso, a mamãe vai falar mais. Bom, vamos lá então. Compartilhando aí a visão que eu tive do filme do Rei Leão. Eu tenho certeza que muitas pessoas já viram aquele vídeo do pastor Cláudio Duarte falando do leão, quando ele olha pra água, enfim, mas eu quero abranger um pouquinho mais. Quem é Simba, né? Então, assim, na minha visão, Simba seria Jesus, o Mufasa, que é o pai, seria Deus, que aí ele vai pro céu, está no céu olhando por nós, né? Que ele fala que os reis do passado, eles estão no céu olhando por nós, Simba fala. E o Zazu, que é o pássaro que está sempre junto com o pai e sempre junto com o Simba, seria o Espírito Santo. Então é uma trindade ali pra mim, né? Jesus, Pai, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três. Então o que eu vi no filme? Como quando nós não temos maturidade, nós somos atacados. E atacados na onde? Na nossa mente, né? Então, Scar, que é o tio malvado, que seria ali pra mim na representação o mal, ele fica jogando mentiras na mente do Simba, né? Falando, corre, você matou seu pai, você fez isso, você fez aquilo, acusando. Então ele seria o acusador. E Simba, na imaturidade dele, foge e corre e encontra quem? Timão e Pumba. E ali quando ele encontra Timão e Pumba, o que acontece com ele? Ele tem uma mudança de mentalidade, né? Então ele tem uma mudança ali na mente, ele para de pensar como um príncipe, para de pensar como um rei, que era o que ele nasceu para ser, né? Então ele começa a pensar como vai levando a vida que tá boa, tá tudo bem, está na sua zona de conforto, está confortável, não enfrenta os problemas do passado, né? Que eles falam, ai, Hakuna Matata, que é para esquecer os problemas. Ele não enfrenta aqueles problemas do passado, ele resolve parar. Então eles param ali, né? Mas ele cresce. E mesmo ele crescendo, ainda não criou total maturidade. E aí ele acaba que encontra a Nala. Arthur Borges, você tá me vendo aqui, Arthur Borges? Para de ficar falando as coisas aí, Arthur Borges. Então Simba encontra a Nala ali. Tá vendo que eu tô mandando? Tô vendo, amor. Peraí, senão a mamãe vai perder o foco. Então Simba encontra a Nala, né, como se fosse ali um despertar. Olha, você tem que voltar, você precisa ver o que aconteceu na Terra do Reino, né? Então quando o Scar estava ali sobre o governo da Terra do Reino, o povo pereceu, todo mundo pereceu. Arthur, só um momentinho, gente, filho. Senão vai dar dois sons aqui, ó. Vai ouvir duas vezes, a mamãe não vai conseguir falar. E aí ele tem esse despertar. Quando Scar estava no governo, ali governando, o povo pereceu. Porque quando o mal está no governo, o povo perece. O povo morre, os animais ali começam a morrer, né? Tanto que eles falam que é a última manada que tem ali, porque eles estão fugindo, estão morrendo. Ele está acabando com tudo, né? O que é um rei ruim no poder, no domínio, né? E isso a gente pode pensar dentro da nossa mente, né? Então, um domínio ruim dentro da nossa mente, as coisas podem perecer. Mas então, Simba manda a Nala embora, eles, não, eu não vou ficar aqui. E aí ele sai, começa a andar e encontra o macaco. E aí o macaco pega e fala, quem é você? Ele fala, eu não sou ninguém, e você, quem é? Aí ele fala, eu sei quem eu sou, quem é você? E isso é muito interessante pra mim, na minha visão ali do filme. Por quê? Quem é você? Ele diz, eu não sou ninguém, mas ninguém nem é gente. Ninguém nem existe. Ninguém é nada. Ninguém não é nada. Não é ninguém. Nada. Simples assim. Então ele não sabe quem ele é. Ele se esqueceu de quem ele é. Pelo quê?
pela falta, pela imaturidade, pela mudança de mentalidade que ele teve ali com os outros que foram ajudá-lo, né? Não, vem aqui, ajudá-lo ao nosso favor, né? Vamos fazer ele acreditar que ele é, se ele não nos come, né? Ele vai nos proteger. Isso realmente acaba acontecendo. Ele teve essa mudança ali de mentalidade e ele acaba se esquecendo quem ele é. E aí, novamente, ele fala, quem é você? Eu não sou ninguém, eu vou te levar até o seu pai. Eu segurei, ele lembra, né? Porque Deus é maravilhoso. Quando ele quer nos falar alguma coisa, ele sempre nos lembra de algo que ele já nos falou. E aí o macaco fala, né? Eu segurei o filho de Mufasa no colo. Ele não disse, eu sei que você é Simba, eu sei que você é o filho dele, ele não disse nada. E aí o Simba já fala, você conhece o meu pai? Você sabe quem é meu pai? E aí ele vai e fala, vem, eu vou te levar até ele. Porque quando a gente precisa voltar para a origem, voltar para descobrir quem nós somos, existe alguém que vai fazer esse caminho para nós. Existe alguém que vai nos conduzir. Mas na hora de olhar para o rio, só o Simba podia olhar. Só você pode olhar face a face, né? Olhar ali e ver o reflexo. E quando ele olha, ele vê Mufasa. Por quê? O que eu entendo? Nós somos a menina dos olhos de Deus, porque quando você olha para Deus, você se vê dentro dele, porque nós estamos nele, né? Então isso é maravilhoso para mim, porque você está nele. E quando você está nele, ele está cuidando de você, está zelando por você. E aí Simba então lembra de quem ele é, porque quando você chega na fonte, chega na origem, você lembra de quem você é. E a partir do momento que você lembra de quem você é, você pode governar. Você tem aquela autoridade para governar e não vive mais a vida só levando, só indo, vai indo, sem autorresponsabilidade, sem se responsabilizar pelo que aconteceu, sem enfrentar os problemas, simplesmente por ir levando a vida. Não, ele resolve então voltar para a terra do reino, né? Que é a terra dele. E resolve o quê? Governar. Mas existe uma batalha que precisa ser travada, né? Então quando ele chega, que ele encontra ali Nala no caminho, indo, ele chega e ele vê a terra toda destruída, né? Toda ali foi consumida, como eu disse, quando o mal está no governo, tudo perece. Pereceu, não frutifica, morre, né? Não tem, quando um mau líder, porque um bom líder é o quê? Aquele que vai te ensinar o caminho para você também frutificar. E o mau líder, ele faz o quê? Ele mata, né? Você, assim, mata a sua... mata a sua capacidade, ele mata os seus sonhos. Um mau líder faz isso, né, com a gente. E pode ser até não apenas um líder nosso, alguém que nos lidere, mas pessoas de influência na nossa vida, como mãe, pai, tios, irmãos, amigos próximos, né? Essas pessoas às vezes matam os nossos sonhos, não por maldade, mas porque elas não... às vezes por maldade. Mas a grande maioria das vezes, às vezes a pessoa não tem conhecimento, né? Então ela faz essa poda ali. E às vezes ela tá falando dela mesma. Mas então ele chega e vê a terra toda destruída e ele precisa tomar esse governo, né? Então ele saiu já da zona de conforto dele e tá indo lutar, batalhar para tomar posse porque já era dele por herança, né? Assim somos nós. A Bíblia fala que a terra é dos filhos de Deus por herança. Então a gente precisa se posicionar e tirar o domínio que não está em nossas mãos. Se não está em nossas mãos, que somos filhos, nas mãos de quem está, não é verdade? Então ele vai para tomar posse. Mesmo assim, quando ele chega, o que o tio dele faz, Scar? Começa a acusá-lo. A luta é na onde? Na mente. Ele não chegou e já foi lutando com ele fisicamente, né? Ele chegou e foi acusando, porque a principal batalha sempre é na mente. Ele começa a falar, foi você que matou, foi você que fez isso, foi você que fez aquilo, foi você. E Simba começa a ficar acuado, desesperado e vai indo, andando, até quase cair do penhasco. E é quando ele está no penhasco, o tio pega e fala, né?
eu matei seu pai, né? Eu matei Mufasa e não você. E aí é da onde ele cria essa força, né? Porque às vezes... Ele disse, eu assassinei Mufasa. Ah, eu assassinei Mufasa, tá bom. Então, porque às vezes você já tá ali naquele sentimento que você tá acuado, mas você tem o poder para se levantar. Você pode sim, quando você acha que as suas forças acabaram, você tem a autonomia que está dentro de você, que foi colocada pelo Espírito Santo de Deus, para você se levantar. Então você pode estar doente, pode estar com depressão, doenças emocionais, pode estar com doença física e às vezes se depreciar, né? Falando, ai, porque eu isso, porque eu aquilo, e se diminuindo cada vez mais. Não, você não precisa fazer isso, porque isso são palavras que estão vindo de fora. Gente, quantas vezes essa semana eu mesma já ouvi palavras vindas de fora que eu falava, não, isso não é verdade. E eu repetia, isso é mentira. Eu repetia pra mim mesma, porque a batalha é na nossa mente. São coisas assim, às vezes eu não vou falar aqui. Ainda não tenho essa ousadia. Mas são coisas que a gente fala, gente, é absurdo. É absurdo, umas coisas absurdas. Pronto. Enfim, então aí ele começa quando ele vai lutando, que eu acho mais legal, porque ele tá lutando ali, ele passa pelas hienas, tudo, e quem está com ele? Quem começa a ajudar ele? Zazu, que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está conosco, guiando, né? Mostrando o caminho. O Espírito Santo sempre estará conosco. Então ele vai voando e ele consegue derrotar o tio, depois desse momento que ele se levanta e vai pra luta, que ele fala, não, é mentira, foi você que matou meu pai, foi você. E aí ele começa então a guerra, começam ali a guerrear e a tomar de volta aquilo que já era dele por herança. Então, o que eu quero falar com isso, né? Tem essa historinha aí do filme do Rei Leão. Gente, quem não assistiu, assiste. Eu assisti muitas vezes quando eu era criança. E eu não gostava, porque eu achava muito triste quando o pai morre. Eu sempre chorava. Sempre. E agora eu assisti dessa vez e eu fiquei maravilhada quando eu olho com essa visão de que é Deus, Filho, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu fiquei maravilhada, porque aí você se põe ali naquela posição do que Deus tem pra você e de como muitas vezes nós nos acuamos, né, nós nos escondemos por medo e pelo aquilo que a gente dá atenção na nossa mente, pelo que a gente ouve. Por que Simba escutava? Pela imaturidade, pela falta de conhecimento. Então a importância da gente ter conhecimento. E conhecimento nem sempre é só saber demais, tá? Porque às vezes você sabe demais, mas não pratica nada. Então, assim, conhecimento não é apenas saber, mas ter a sabedoria de pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Então, depois que o Simba toma o seu governo, a terra se restabelece, né? Então aí ele tecnicamente passaria um tempinho, né? Porque aí nasce o bebê de Simba, mas aí tudo volta ao normal. Então aí ele tem os animais que regressam, que volta a ter vida, porque Simba quando estava, tô pensando aqui, Simba quando estava lá com o Timão e Pumba, na Hakuna Matata, tô nem aí, deixa os problemas pra lá, deixa passar, sem assumir as responsabilidades, ele estava sem vida por dentro, né? Ele estava vivendo, mas ele não tinha a verdadeira vida, a alegria dentro de si, porque ele não estava na posição que foi dada pra ele por herança, que ele tinha que tomar, tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês, porque assim, eu fiquei maravilhada, muito maravilhada com o filme. E eu gosto muito de falar, então eu precisava muito falar. Eu já compartilhei até com umas 2, 3 pessoas já, mas eu queria compartilhar com mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai edificar a vida de vocês. Eu sei que às vezes são exemplos simples, mas tá tudo bem. O que importa é alcançar o objetivo. Então, tome o seu lugar de governo. Você foi chamado para governar. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós temos uma identidade real do Deus Altíssimo. Nós não somos aquilo. Olha só, porque
o diabo ele queria o lugar de Deus, né? É a mesma coisa, Scar ele queria o lugar de Mufasa. E aí, ele não conseguindo, depois que matou Mufasa, ele tinha que tirar o herdeiro. Então, tinha que tirar o filho. E a mesma coisa ele tenta fazer com nós, porque ele sabe que nós temos o governo por direito, por herança, e ele não tem. Então, ele tenta... Como? Através da nossa mente, né? Acusando, fazendo as acusações na nossa mente, ele tenta dessa forma tirar essa identidade de nós, de realeza, né? Essa identidade de governo de dentro de nós para ele se colocar no governo. Mas sobre uma terra, sobre um governo ruim, ela morre, ela perece, tá bom? Boa tarde pra vocês e compartilhem essa live se fizer sentido pra vocês, tá bom? Quer falar alguma coisa, Arthur Borges? Ah, então tá bom, então. Tchau, tchau. Eu esqueci. Como é que encerra? Você não... Mamãe esqueceu. Achei.